Sete Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 397. Captura vendo o jovem de aparência feminina se aproximar cada vez mais de Fan Xingjian, sua Sasa ficou com raiva e ansiosa. Embora as várias dezenas de dragões não fossem capazes de machucá-lo, suas peles e carne eram realmente duras. Normalmente, apenas um único fluxo de sua espada invisível que seria capaz de cortar placas de ferro com vários metros de espessura. No entanto, agora, mesmo quando ele cortou com sua espada de 100 metros de comprimento ele só foi capaz de criar uma ferida sangrenta. No máximo, Sasa apenas cortou algumas escamas e carne. Ele era totalmente incapaz de ferir a parte mais profunda dos corpos dos dragões. Este foi especialmente o caso, pois os dragões tinham corpos enormes e estavam cheios de energia vital e sangue. Então, eles não prestaram atenção às feridas comuns. A essa altura, o jovem de aparência feminina havia chegado a um ponto a 10 metros de Fan Xingjian. Os três dragões mais fortes estavam ao lado do jovem de aparência feminina, protegendo-o. Ele só precisaria dar mais um passo e estaria entrando na área de defesa de Fan Xingjian. Agora, Fan Xingjian também havia entrado na conjuntura mais crítica. A essência do sangue divino em seu corpo já havia fluído por todo o corpo, através de seus membros e ossos. Fluxos de vontade violenta continuaram a afetar cada uma de suas células, mas foram reprimidos com força por sua força de vontade extremamente poderosa. Mesmo sob tais circunstâncias, Fan Xingjian continuou a sentir a situação de batalha ao seu redor. Quando ele viu as várias partes envolvidas em uma batalha caótica, ele ficou feliz em ficar ao lado e assistir. No entanto, ele não esperava que o jovem de aparência feminina do santuário terreno conseguisse reprimir todos sozinho e depois seguir em direção a ele. Agora, era a hora do jovem de aparência feminina alcançar Fan Xingjian. Pensando nisso, Fan Xingjian soltou um suspiro interiormente. No final, ele ainda teve que usar a intenção da espada da evolução do céu. Para usar 10.000 pontos potenciais em um único segundo, até Fan Xingjian sentiria uma grande dor de cabeça por isso. Se pudesse esperar até que ele suprimisse completamente o sangue divino em todas as partes já tivessem acabado em ferimentos graves, isso seria bom. No entanto, a realidade nem sempre acabou se desenvolvendo na direção da melhor situação. Enquanto Fan Xingjian pensava nisso, ele já havia aberto os olhos e se levantado. Vendo Fan Xingjian se levantar, as sobrancelhas do jovem de aparência feminina se contraíram, e ele falou surpreso: "Oh, parece que você ainda está pensando em resistir." Ele riu. "Você não vê a situação ao seu redor?" Yaris controlava uma grande área de nuvens de chamas para cercar mais de 100 dragões enormes. No entanto, embora esses dragões continuassem a soltar rugidos agonizantes e furiosos, eles não mostraram sinais de enfraquecimento. Isso foi especialmente evidente, pois havia mais de 20 deles que continuavam a expelir correntes de frio para extinguir as chamas. Eles conseguiram parar os ataques de Yaris temporariamente. Embora estivessem em desvantagem, eles não mostraram sinais de perder. Isso fez com que Yaris se sentisse ansioso e desamparado. Afinal, desses dragões, havia várias dezenas deles que estavam no segundo nível de transição. Isso era o equivalente a Yaris sendo cercado e atacado simultaneamente por várias dezenas de cavaleiros da segunda transição cujos corpos haviam sido fortalecidos 10 vezes ou mais. Yaris já era considerado bastante poderoso para ser capaz de permanecer invicto e ainda ter a vantagem. Vendo que Fan Xingjian havia se levantado, Yaris imediatamente lhe enviou uma mensagem: "Saia daqui rapidamente. A magia negra desse cara é muito poderosa, e não somos páreo para ele." No entanto, quando Yaris viu que Fan Xingjian não estava se movendo, sentiu-se ansioso e furioso. Ele sabia que a velocidade de Fan Xingjian era muito rápida, então ele poderia realmente escapar. Portanto, ele enviou uma mensagem mais uma vez: "Xingjian, não vá de frente contra ele. Ele deve ser um gênio incomparável que o santuário terreno vem nutrindo nos últimos 10 anos.
Você deve fugir de volta para Great Eastern City e peça ajuda ao Lord Governor e aos outros. Se você ficar aqui, eu também não poderei sair. Você só vai ser um fardo. No entanto, Fan Xingjian continuou imóvel, olhando para o jovem de aparência feminina com um olhar indiferente. Você é do Santuário Terrene. MMM. O canto dos lábios do jovem de aparência feminina se curvou. Parece que você não está disposto a aceitar isso. Você achou que o galho que você destruiu era o mais forte do nosso Santuário Terrene. Enquanto falava, o jovem de aparência feminina riu mais uma vez. Eu sei que você é incapaz de aceitar isso. Você acha que sua aptidão é incomparável e que tem um talento extraordinário que supera aos outros. Desde quando você era um aprendiz até o que você conquistou hoje, você provavelmente não conheceu muitos rivais, certo? Eu entendo esses sentimentos muito bem. É assim que é ser um gênio. No entanto, ainda há uma diferença entre os gênios. Quando você ainda estava no caminho de um cavaleiro, eu já tinha o objetivo de estar fora deste mundo. Nossas perspectivas e visões são mundos à parte, tão diferentes quanto as nuvens são da lama. No final, o jovem de aparência feminina não aguentou mais e caiu na gargalhada. Comparado à cruel competição interna do Santuário Terrene, ele preferiu enfrentar os gênios cavaleiros do Império. Cada vez que pisoteava esses chamados gênios, talentos e prodígios, via como eles sofriam derrotas esmagadoras por suas mãos. Eles foram derrotados com tanta facilidade apesar de estarem tão orgulhosos de seus poderes. Quando ele os via estremecer e chafurdar em desespero, o jovem de aparência feminina sempre sentia uma estranha sensação de alegria. Fan Xingjian não disse nada e apenas estendeu a mão direita. Fluxos de neblina, que eram como a brilhante Via Láctea, cercavam seus braços. O prodigioso Demolition Orb Zik foi ativado. O jovem de aparência feminina riu, como se estivesse olhando para uma criança tentando se opor a ele. Ele olhou para os 3 enormes dragões diante dele e se sentiu extremamente confiante. Esses 3 enormes dragões só poderiam ser convocados por sua magia negra, surto de 10.000 dragões, depois que ele pagou um preço imensurável para fundi-los em seu próprio corpo. O corpo do dragão de cristal foi formado de um material único. Era de cor branca como a neve e extremamente resistente. Mesmo um cavaleiro com ferido de nível 29, com sua habilidade de destruir partículas físicas diretamente, precisaria gastar mais de 10 minutos para cortar seu corpo. O dragão já recebeu ataques de mais de 50 fluxos de magia negra de nível 6, mas permaneceu ileso. Até ajudou o Santuário Terrene a cavar uma enorme montanha em meio mês para que eles estabelecessem uma base. A maior defesa do dragão de cristal era a sua força e resistência aterrorizantes. O dragão de 3 cabeças do outro lado era ainda mais incrível. Cada uma de suas 3 cabeças pode liberar toxinas, neblina e relâmpagos, respectivamente. Quando as toxinas fossem liberadas, elas seriam capazes de renderizar um cavaleiro com ferido de nível 25 com habilidades de regeneração em uma poça de sangue. Por outro lado, o nevoeiro tinha uma poderosa habilidade ilusória. Com ele, o dragão de 3 cabeças conseguiu hipnotizar facilmente vários milhares de pessoas em uma cidade e trazê-los de volta à base do Santuário Terrene. A cabeça do meio do dragão de 3 cabeças foi capaz de liberar algo semelhante a um relâmpago em forma de esfera. Embora só pudesse desencadear um desses a cada dia, uma vez explodiu uma pequena cidade nos céus, transformando-o em pó. Quanto ao dragão dourado sob os pés do jovem de aparência feminina, era ainda mais poderoso. Poderia ocultar sua própria presença, bem como aumentar ou diminuir seu tamanho. Quando era de tamanho aumentado, podia depender de sua destreza física para trazer uma montanha inteira sozinha, e quando era de tamanho reduzido, poderia perfurar diretamente o cérebro de uma pessoa. No passado, esse dragão dourado conseguiu matar dezenas de bestas ferozes da segunda transição sozinho por causa de suas habilidades. Ao tentar domar esse dragão, o jovem de aparência feminina sacrificou mais de 100 dragões. O exército de dragões em seu corpo era a maior confiança do jovem de aparência feminina. Seja ele ou o Santuário Terrene,
Eles pagaram um preço tremendo para aumentar suas habilidades, tornando-o o que ele é hoje. Olhando para os movimentos engraçados de Fan Xingjian, o jovem de aparência feminina sorriu e acenou com a mão. Só os fortes têm o direito de falar. E neste momento, entre todos os presentes, sou o mais forte. Portanto, o que digo é verdade absoluta. Capture-o. No momento seguinte, além do dragão dourado que carregava o jovem de aparência feminina, os outros dois dragões estenderam cada uma de suas garras de dragão e se lançaram em Fan Xingjian da esquerda e da direita. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 398. Matando dragões. O dragão de cristal e o dragão de três cabeças eram realmente dignos de serem chamados de mais fortes entre os muitos outros dragões presentes. Ambos os corpos excediam 300 metros de comprimento e suas construções altas e poderosas eram como pequenas cristas. As escamas cobrindo seus corpos inteiros eram como várias peças de placas de blindagem em um porta-aviões, exibindo poder ilimitado. Essas eram as vantagens que esses dragões tinham. Mesmo que eles não tivessem tantos reinos que pudessem alcançar quanto os humanos, seus corpos, comparáveis a milhares ou dezenas de milhares de corpos humanos, eram capazes de liberar poderes explosivos aterrorizantes. Essa era a vantagem que eles tinham em termos de tamanho corporal maior. As duas garras de dragão bateram violentamente, e mesmo antes de chegarem perto, fortes vendavais já estavam jorrando em direção a Fan Xingjian, fazendo suas roupas esvoaçarem com sons de assobio. A mera explosão da destreza física desses dois enormes dragões fez com que eles esmagassem um veículo blindado com o golpe de apenas uma garra. Foi extremamente brutal. No entanto, diante das garras do dragão, Fan Xingjian voltou toda a sua atenção para sua consciência. No centro de sua consciência, o ponto de luz representando a intenção da espada da evolução do céu explodiu instantaneamente, liberando uma infinidade de raios de luz. A intenção da espada da evolução do céu foi ativada. A intenção e a informação da espada sem limites explodiram no cérebro de Fan Xingjian, como se uma grande tempestade cósmica estivesse agitando seu cérebro. No entanto, agora, a taxa de sincronização de éter de Fan Xingjian já estava em 78% e as informações da intenção da espada Evolution do céu não eram mais tão insuportáveis quanto antes. Fan Xingjian se esforçou para manter sua mente clara enquanto recebia a informação e a energia da intenção da espada da evolução do céu. Fluxos de intenção de espada explodiram e naquele instante, o corpo de Fan Xingjian parecia ter se transformado em duas espadas de lótus. Sua taxa de sincronização de éter subiu direto para 100%, pois ele parecia ser capaz de sentir a existência do espaço e o fluxo do tempo. No entanto, a coisa que o atingiu com maior impacto foi o controle sobre seu próprio corpo. Neste momento, ele sentiu que podia sentir livremente qualquer célula em seu próprio corpo. Ele viu o nascimento e a morte de inúmeras células e sentiu como seu corpo estava constantemente passando pelos ciclos de vida e morte. Mas abaixo da consciência das células, havia inúmeras partículas físicas fervendo, gritando. Eles formaram as unidades mais básicas de um corpo humano e o interior dessas partículas circulavam em um ritmo extremamente surpreendente. Era como se estivessem nutrindo um mundo totalmente novo. 1,08 bilhão de partículas, cada uma delas um novo mundo próprio. Cada partícula estava interligada com outras por muitos trovões celestiais e forças do magnetismo terrestre que atravessam os horizontes. Neste momento, Fan Xingjian de repente experimentou uma compreensão nunca antes conhecida de seu próprio corpo, suas próprias células, os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre em seu corpo, das partículas físicas em seu corpo, bem como os pequenos mundos no corpo físico. Partículas que apenas aqueles que tivessem uma taxa de sincronização de éter de 80% seriam capazes de sentir. Sentindo que o sangue em seu corpo continuava a uivar e fervilhar, Fan Xingjian mudou seu pensamento e a intenção da espada da evolução do céu perfurou cada célula de seu corpo. Suprimir. Em apenas um instante, a informação na essência do sangue da besta divina foi suprimida.
Os poderes aterrorizantes continuaram a se espalhar da essência do sangue e se integrar nos membros e ossos de Fan Xingjian, nas partículas físicas de seu corpo, aumentando incessantemente os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre, bem como a força da conexão entre as partículas físicas. A resistência do corpo de Fan Xingjian estava aumentando a uma velocidade inacreditável. Ao mesmo tempo, em sua janela de estatísticas, o potencial de Fan Xingjian estava aumentando em centenas ou milhares de pontos por segundo, enquanto os poderes contidos na essência do sangue continuavam a se integrar em suas células. A energia fervilhava, as partículas de éter uivavam. Ao mesmo tempo, as duas garras de dragão bateram bem antes de Fan Xingjian. Quando ele abriu os olhos ligeiramente, a intenção da espada da evolução do céu jorrou. Brilho dos olhos semelhante à luz da espada semelhante ao corte. Com dois vozes leves, a luz da espada brilhou nas duas garras do dragão e elas foram cortadas. Então, as garras foram cortadas em várias centenas de pedaços antes de passarem por Fan Xingjian. O brilho do sangue jorrou e quando uma quantidade esmagadora de sangue explodiu e ameaçou respingar em Fan Xingjian, a formação da espada de luz Zenith já estava circulando, evaporando todo o sangue. Os dois enormes dragões olharam para seus braços nus e então rugiram furiosamente. No entanto, no meio de seus berros, seus uivos furiosos se transformaram em gritos terríveis. O sorriso no rosto do jovem de aparência feminina congelou. Negação de fronteiras ativada. Físico de espada de demolição prodigiosa ativado. Cada célula do corpo de Fan Xingjian parecia estar tremendo loucamente enquanto as auras de mais de 100 sementes especiais surgiam. A luz da espada de demolição envolveu seus braços e todo o corpo. Com um único passo à frente, a força bruta violenta se reuniu no corpo de Fan Xingjian enquanto o prodigioso físico de espada de demolição eliminou todo o ar pelo qual passava. Sem qualquer aviso, o punho de Fan Xingjian bateu no peito do dragão de cristal. Com seu controle ajustado, até cada partícula física, o prodigioso Demolition Sword que poderia acabar com os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre entre as partículas físicas. Quando a estrutura básica da substância física fosse destruída, tudo começaria a desmoronar. Em meio aos gritos aterrorizantes de quebrar o céu e a terra, Fan Xingjian repetidamente lançava socos com os punhos. Cada punho parecia estar se fechando contra os poderes mais aterrorizantes do mundo. Bum 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 bum. Sons estrondosos soaram, como se uma miríade de canhões tivesse sido disparados simultaneamente. Fan Xingjian rasgou diretamente o peito do dragão de cristal, atirou-se em seu corpo e, em seguida, arrancou os músculos e a pele de sua coxa, correndo para fora. Os punhos de Fan Xingjian abriram uma passagem através de todo o corpo do dragão de cristal. Com um grito agonizante, seu imenso corpo caiu no chão, espalhando sangue em todas as direções, e a terra tremeu. Matar o dragão de cristal levou Fan Xingjian 0,1 segundos. Enquanto estava caindo, com um clarão, Fan Xingjian apareceu atrás do dragão de 3 cabeças sem nenhum aviso. A força da espada em seu corpo jorrou loucamente. Fan Xingjian agarrou o pescoço do dragão diretamente, esmagando-o brutalmente com um soco. A força esmagadora explodiu no corpo do dragão de 3 cabeças. Ao mesmo tempo, toda a proeza do prodigioso Demolition Sword foi desencadeada. Fan Xingjian arrancou um dos pescoços do dragão de 3 cabeças. Então, pisando no ar, foi como se ele enviasse 2 relâmpagos esmagando quando ele se tornou um com a espada, e sob o aprimoramento da luz da espada de demolição ele penetrou os outros 2 pescoços do dragão de 3 cabeças. As pupilas do jovem de aparência feminina se contraíram quando ele assumiu uma expressão horrorizada. No entanto, quando os 0,2 segundos se passaram, antes que o jovem pudesse reagir, Fan Xingjian já havia reaparecido diante do dragão dourado que ele montava. Com o prodigioso Demolition Sword ativado, Fan Xingjian tornou-se um com a espada e todo o ar em sua proximidade estava sendo totalmente exterminado.
Assim, ele se livrou de quaisquer restrições da resistência do ar e a proeza de sua agilidade em 288 pontos foi completamente desencadeada. Era como se ele tivesse se transformado em um raio de luz ao penetrar no peito do dragão dourado. No entanto, as pernas de Fang Xingjian ainda tinham que estar em contato com o ar para que ele pudesse pisar nela para controlar seus movimentos. Com outro som estrondoso, Fang Xingjian pisou fundo, enviando correntes de ar quando ele parou no ar. Quando ele olhou para fora, o mundo inteiro parecia estar imóvel. Sob a destreza explosiva da intenção da espada da evolução do céu, todas as habilidades de Fang Xingjian pareciam ter sido liberadas ao seu limite. Ele lançou um olhar sobre a miríade de dragões. Havia pontos de luz densamente compactados no corpo de cada dragão. Essas eram suas fraquezas, onde seus corações estavam localizados. Até cada segundo e cada centímetro. Fang Xingjian nunca foi capaz de compreender o mundo tão claramente antes. Zuoji. Em 0,5 segundo, uma série de sons estrondosos e explosivos soaram enquanto inúmeras correntes se espalhavam em todas as direções. Além de suas pernas, Fang Xingjian não estava mais contido pela resistência do ar. Naquele instante, sua velocidade atingiu uma altura assustadora. Energia limitada explodiu em seu corpo quando o Prodigious Demolition Orb Zik foi ativado. Seu corpo inteiro era como a espada divina mais afiada do mundo, perfurando o coração de cada dragão em 0,5 segundo. Quando o jovem de aparência feminina recuou alguns passos e olhou para Fang Xingjian com um olhar de terror, cadáveres de dragões caíram dos céus, seu sangue pintando o horizonte. Como se estivesse chovendo sangue. Até o dragão dourado que o jovem de aparência feminina estava montando estava caindo no chão. Antes que o jovem pudesse entender o que tinha acabado de acontecer, Fang Xingjian já estava diante dele mais uma vez, pressionando seu peito suavemente com uma mão. Inseto de verão insignificante, você está com medo? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 399, contra muitos inseto de verão insignificante. Você está com medo? Ouvindo as palavras de Fang Xingjian, uma expressão horrível apareceu no rosto do jovem de aparência feminina. Este estendeu os braços como se abraçasse o céu. Naquele instante, foi como se seu peito tivesse se tornado um buraco negro, e inúmeras sombras de dragões saíram de seu peito, avançando em direção ao corpo de Fang Xingjian. Esta era a magia negra de nível 5, Dragon Assault. Ele usou a consciência de dragões de outros mundos para atacar os oponentes. No entanto, quando confrontado com esse ataque, Fang Xingjian apenas olhou e enviou a intenção da espada da evolução do céu jorrando. Ele rasgou os espíritos do dragão em pedaços como se estivesse destruindo o mundo, e até os jogou na mente do jovem de aparência feminina, fazendo com que o último soltasse um grito agonizante. No momento seguinte, Fang Xingjian pressionou a palma da mão no corpo do jovem de aparência feminina. Onde quer que sua palma passasse, o sangue e a carne deste último desapareceriam e se transformariam em ondas de energia térmica, espalhando-se pelo mundo. O peito do jovem foi penetrado pela palma de Fang Xingjian, então desapareceu. No entanto, o jovem era um especialista do santuário terreno. Fang Xingjian uma vez se envolveu em uma intensa batalha com seu bispo. Então, como ele poderia não estar bem ciente da forte vitalidade desses demônios? Sem esperar que o jovem fizesse qualquer ação, Fang Xingjian socou repetidamente. O Prodigious Demolition Orb Zik transformou grandes áreas da carne e sangue do jovem em calor. O súbito jorro de correntes de ar quente aqueceu a atmosfera, fazendo inchar e formar ondas de choque que varreram os arredores. Bum, 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 bum. As correntes varreram violentamente, e Fang Xingjian destruiu completamente a parte superior do corpo do jovem de aparência feminina. Nem mesmo uma única partícula foi deixada para trás. Quando Fang Xingjian se lançou com seus punhos, prestes a esmagar a parte inferior do corpo do jovem de aparência feminina, um rugido furioso soou atrás dele. Uma pessoa dragão com escamas verdes cobrindo todo o seu corpo e um par de asas nas costas atacou Fang Xingjian.
Este era o velho mordomo que estava seguindo o jovem de aparência feminina. O assassino ativou a magia negra de nível 5, parasitismo do dragão, e desencadeou explosivamente os poderes de um dragão que residia em seu corpo. No entanto, os poderes deste dragão só podem ser comparáveis aos de um cavaleiro conferido de nível 25, no máximo. Então, como Fan Xingjian poderia ser ameaçado por isso? Esticando seus 5 dedos, Fan Xingjian balançou atrás dele como se estivesse varrendo lixo. A força violenta da espada jorrou, rasgando o velho mordomo em pedaços. No entanto, este ataque final usou completamente o segundo da intenção da espada à volição do céu de Fan Xingjian. Então Fan Xingjian voltou, querendo atacar o jovem de aparência feminina novamente. No entanto, naquele momento, um fluxo de espada que jorrou, cortando em direção à sua cabeça. Enfurecido, Fan Xingjian voltou e quebrou a espada que com um soco. Aquele que o atacou com a espada que foi Sword Saint Sasa. Quando Fan Xingjian ativou a intenção da espada da evolução do céu, Sasa já havia recuperado seu foco. No entanto, Sasa não esperava que a proeza da intenção da espada da evolução do céu, que Fan Xingjian havia ativado, estivesse agora muito além do que Fan Xingjian havia desencadeado anteriormente. Fan Xingjian aniquilou o exército de dragões instantaneamente até espancou o jovem de aparência feminina a ponto de ele estar prestes a se desintegrar. Tendo visto o desempenho de Fan Xingjian, Sasa entendeu que Fan Xingjian havia suprimido e absorvido completamente a essência do sangue divino. Enquanto Sasa pensava em como a grande proeza atual de Fan Xingjian era toda da intenção da espada da evolução do céu e da essência do sangue divino, seus olhos ficaram vermelhos. No entanto, os poderes que Fan Xingjian exibiu quando ele aniquilou instantaneamente o exército de dragões eram muito poderosos. Ele surpreendeu os dois assassinos do Sanji Country e Sasa em um período muito curto de tempo. Mesmo que Sasa estivesse furioso, ele não disparou naquele primeiro instante. Essa hesitação durou até o momento em que o velho mordomo do jovem de aparência feminina atacou Fan Xingjian e o segundo da intenção da espada da evolução do céu finalmente terminou. Sasa só se atreveu a enviar um golpe de espada quando sentiu que a intenção da espada em Fan Xingjian estava enfraquecendo e se dissipando rapidamente. Simultaneamente, quando ele enviou esta barra, ele soltou um berro furioso através das correntes de informação. Esse cara absorveu a essência do sangue divino. Mate-o rapidamente enquanto ele ainda não digeriu completamente a essência do sangue. Caso contrário, todos nós teremos morrer. No entanto, o atual Fan Xingjian não era mais o mesmo de antes. Confrontado com Sasa correndo em direção a ele, Fan Xingjian bateu com um único dedo, varrendo com uma série de ondulações da espada éter e enviando Sasa voando para longe. Com um estrondo, Sasa colidiu com o chão, levantando poeira e areia no ar. Simultaneamente, uma enorme quantidade de areia estava jorrando e saltando em direção a Fan Xingjian. No entanto, assim como a quantidade infinita de areia abrangeu todo o corpo de Fan Xingjian, 10 correntes de Ether Suor Ripples dispararam e explodiram a areia, criando um espaço vazio através de seus cortês. Fan Xingjian não aproveitou a oportunidade para continuar com seus ataques. Em vez disso, ele olhou para sua janela de estatísticas. Seus pontos potenciais aumentaram sem saber para mais de 200.000 pontos. Além disso, como a essência do sangue divino continuou a ser digerida, seus pontos potenciais também continuaram a aumentar rapidamente. Lembrando que Sasa havia dito anteriormente, Fan Xingjian pensou consigo mesmo. A essência do sangue divino. Isto é fantástico. Com uma corrida, Sasa enviou mais de 10.000 fluxos de Qis de espada girando. Até o ar se estilhaçaria onde quer que passassem. Sons retumbantes soaram continuamente como mais de 10.000 trovões. Era também como se o solo, que estava nas profundezas da crosta terrestre, estivesse rachando. Simultaneamente, mais de 100 sementes especiais em todo o corpo de Sasa liberaram auras explosivas, piscando incessantemente em seu corpo como a luz das estrelas.
Ele havia detonado 100 sementes especiais de uma só vez para mover a espada invisível Kiss. A espada invisível Kiss de Sasa tinha a capacidade de cortar os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre e material físico. Quando um praticante atingiu o nível 26 e foi capaz de reconhecer partículas físicas, a destreza desta técnica de espada melhoraria aos trancos e barrancos, tornando-se cada vez mais forte. Além disso, Sasa deu um passo adiante e detonou 100 sementes especiais para dar um impulso adicional aos seus movimentos de espada. Então sua espada Kiss cortou o ar. Era preciso saber que até o próprio ar era formado por muitas partículas físicas, e cada partícula como um pequeno mundo próprio, contendo energia limitada. No entanto, agora, Sasa estava cortando a conexão entre essas partículas diretamente para provocar a explosão dos poderes desses pequenos mundos. Isso era o equivalente a refinar os poderes nos pequenos mundos do corpo e depois trazê-los para fora. O ataque da espada invisível quis esmagar e destruiu muitos pequenos mundos. Isso trouxe um estado que parecia que eles queriam destruir todas as coisas vivas, bem como o mundo inteiro. Esta foi a proeza total de Sasa. Onde quer que a espada Kiss passasse, era como se tudo estivesse destruído. Luz e calor sem fim irromperam, causando grande destruição em um alcance de vários quilômetros. O chão foi vaporizado, e a espada Kiss, que se movia a uma velocidade de vários metros por segundo, transformava tudo o que encontrava em pó. Fang Xingjian, o alvo, foi cercado pelas ondas de choque e luz naquele mesmo instante. Então, neste momento, Sasa não esperava mais que ele pudesse capturar Fang Xingjian e absorver seu sangue. Ele agora estava pronto para matar Fang Xingjian. Era porque ele sabia que se ele se segurasse agora e Fang Xingjian continuasse a crescer, aquele que iria morrer seria o próprio Sasa. Seja a areia ou as nuvens de chamas, tudo se dissipou sob este terrível ataque de espada. As nuvens de chamas foram extintas por fortes vendavais, enquanto a areia derretia sob as altas temperaturas. Então os fortes vendavais subiram mais de 10.000 metros no céu. As imensas explosões continuaram por mais de 10 segundos, transformando tudo em vários milhares de metros em terra estéril. Depois de meio minuto, os dois assassinos da terra da areia abriram caminho pela areia. Uma forte onda de vento quente jorrou em direção a eles. Estava tão quente que parecia até ser capaz de cozinhar carne humana. Os dois olharam para o desastroso campo de batalha que havia sido completamente transformado em terra plana. Seus olhos estavam cheios de espanto. Eles não esperavam que Sword Saint Sasa ainda estivesse escondendo um movimento tão aterrorizante. Ele está morto. O velho assassino perguntou. Se ele foi atingido diretamente por este ataque de espada, é impossível para ele sobreviver. A assassina franziu o senho. Droga, se for esse o caso, então a armadura de aniquilação do abismo celestial não seria destruída também? Não deveria ser, disse o velho. A armadura de aniquilação do abismo celestial é uma arma divina superior de nível 29 que foi feita dos restos ósseos de Lord Omirou. Mesmo que não tenha conseguido salvar Fang Xingjian, a armadura de aniquilação do abismo celestial ainda deve estar bem. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 400, pesquisa assassina sentiu. No entanto, o campo de batalha continuou a ser cercado por fumaça e poeira sem fim. A areia e a terra, que haviam sido lançadas no ar antes, agora estavam caindo de volta, enchendo o ar com areia e bloqueando a visibilidade. Portanto, os dois assassinos do país da areia tiveram que procurar no campo de batalha pouco a pouco. Eles não ousaram usar suas habilidades para afastar toda a fumaça, pois não conheciam a situação atual, nem sabiam quantas pessoas conseguiriam sobreviver. Se eles usarem suas habilidades para limpar a cena de batalha, eles podem ser os primeiros a se expor e se tornar o alvo de todos os outros. Portanto, os dois caminharam lentamente pelo campo de batalha. Por onde quer que passassem, a areia ondulava em todas as direções como ondas sondadoras, varrendo a situação ao redor. Ah, certo. Com um aceno de mão, a areia sob os pés do velho tremeu, e um caixão de areia se ergueu.
Depois passou por uma série de mudanças e revelou a cabeça de Lilia. Eu quase me esqueci dela. Pensar que ela ainda está viva mesmo depois de uma batalha tão intensa. Que vitalidade forte. Desde o início da batalha, eles colocaram Lilia no caixão de areia e enterraram no subsolo. Eles pensaram que ela seria útil quando estivessem enfrentando Fan Xingjian, mas não esperavam que tudo acontecesse tão rapidamente. Antes que eles pudessem reagir, a batalha estava praticamente terminada. Ainda temos que trazê-la. A assassina franziu o senho. Vamos apenas matá-la. O velho balançou a cabeça. Apenas no caso, é melhor trazê-la conosco. Ela pode ser uma refém. Do outro lado, Yaris empurrou a pedra, que pesava várias dezenas de toneladas, de seu corpo com um estrondo. Então ele rastejou para fora do chão. Pensar que Sasa ainda tinha tal movimento escondido na manga. Yaris soltou um suspiro e olhou para a fumaça e a poeira que esvoaçavam na área. Ele franziu a testa e disse: este ataque de espada foi muito perto de Fan Xingjian. Mesmo que ele tenha conseguido sobreviver, ele provavelmente está sofrendo ferimentos graves. Eu devo encontrá-lo rapidamente e salvá-lo. Pensando no ataque anterior de espada de Sasa, que parecia destruir o mundo, um calafrio percorreu o corpo de Yaris. Se ele estivesse na posição de Fan Xingjian antes, não havia como ele ser capaz de bloquear aquela espada. Então, era esperado que Fan Xingjian estivesse gravemente ferido ou mesmo à beira da morte. Com isso em mente, Yaris ergueu a palma da mão e jorraram faíscas. Então, quando ele estava prestes a varrer a fumaça, de repente ele parou. Há muitos inimigos aqui. Assassinos do país da areia, Sasa. E o monstro do santuário terreno cuja vida ou morte permanece desconhecida. Se eu agir imediatamente, provavelmente serei cercado e atacado. Então, tudo o que posso fazer é procurar cuidadosamente no escuro por vestígios de Xingjian. Pensando nisso, Yaris caminhou lentamente em direção à fumaça, em direção a onde ele se lembrou de que Fan Xingjian esteve. No caminho, ele continuou a escanear as situações ao redor com sua percepção do céu. Do outro lado, uma pequena cobra deslizou lentamente do subsolo. A cobra era de uma cor verde escura e tinha uma pele muito lisa. Parecia ser um recém-nascido. No entanto, se alguém olhasse mais de perto os olhos da pequena cobra, seria capaz de ver indícios de maldade, brutalidade e fúria. Aquele maldito Fan Xingjian. Pensar que ele realmente engoliu a essência do sangue divino. Quem diabos deu a ele? Pensando em como ele foi derrotado nas mãos de Fan Xingjian e como o exército de dragões que ele reuniu meticulosamente foi completamente exterminado, os olhos da pequena cobra se encheram de dor, como se seu coração estivesse pingando sangue. Esta cobra era o jovem de aparência feminina, que teve uma grande parte de seu corpo totalmente destruída por Fan Xingjian. Depois disso, ele também sofreu com os impactos do tremor secundário do movimento final de Swordsaint Sasa. Isso fez com que a estrutura de seu corpo ficasse com apenas esse pedacinho. No entanto, ele só conseguiu realizar essa transformação porque era membro do Santuário Terreno. Ele foi capaz de modificar e reconstruir livremente seu corpo, exibindo uma vitalidade extremamente poderosa. Essência de sangue de nível divino. Pensar que você tinha algo assim. Nesse caso, não tenho nada a dizer sobre ter perdido para você. No entanto, no último ataque, Fan Xingjian, você se retirou de seu estado explosivo e então recebeu o golpe final de Sasa. Então, você pode ter se machucado seriamente e agora pode estar inconsciente. Pensando nisso, os olhos da pequena cobra se encheram de emoção. Embora seu exército de dragões tenha sido aniquilado, contanto que ele pudesse colocar as mãos no corpo de Fan Xingjian e depois devorá-lo, valeria a pena. Ah, Fan Xingjian, é verdade que você é muito poderoso. Mas e daí se for esse o caso? Isto é quão tolo é o caminho dos cavaleiros. Buscar grande poder e força explosiva instantânea unilateralmente. Ser excessivamente rígido só o torna frágil e facilmente quebrável. Não é de forma alguma comparável à magia negra,
que é onipotente e permite ganhar habilidades completas. Para sobreviver neste mundo, é preciso habilidades completas, não apenas uma especialidade única. Fan Xingjian, espere até eu pegar seu corpo. Então vou oferecê-lo como sacrifício pela magia negra e refiná-lo. Poderei me tornar o melhor entre todos abaixo do nível divino. Lembrando as habilidades aterrorizantes que Fan Xingjian havia desencadeado explosivamente naquele único segundo, os olhos da pequena cobra estavam cheios de uma intensidade fervorosa. Um corpo tão poderoso que até continha a essência do sangue de um especialista em nível divino. Ele ficou extremamente tentado pelo pensamento disso. A pequena cobra correu em direção ao centro da explosão. Exercendo força no abdômen e torcendo o rabo, ele conseguiu correr vários metros para fora cada vez, como se estivesse voando. Quando ele pousou no chão mais uma vez, ele saltou abruptamente. Quente, quente, quente. A superfície derretida exalava uma alta temperatura de várias centenas de graus, fazendo com que uma fumaça verde emergisse da área do abdômen da pequena cobra. Assim como ele estava se perguntando se deveria continuar avançando, um forte vendaval passou, limpando a fumaça diante dele e revelando a cena dentro de um alcance de 100 metros. A pequena cobra levantou a cabeça e olhou. Quando ele viu aquela figura, que ainda estava de pé e reta como um dardo, bem no centro do campo de batalha, grande espanto brilhou em seus olhos. Fan Xingjian estava ali com seu corpo inteiro coberto pela armadura de aniquilação do abismo celestial. No entanto, embora a armadura de aniquilação do abismo celestial fosse muito resistente, grandes escamas estavam caindo, expondo sua pele. Havia manchas vermelhas e áreas com marcas de queimadura em sua pele, mas não havia lágrimas. Como isso é possível? Ele foi atingido de frente, mas é isso? Na imaginação da pequena cobra, estava dentro de suas expectativas, mesmo que Fan Xingjian tivesse sido explodido em pedaços ou se ele tivesse perdido um braço ou uma perna. Independentemente disso, agora, os ferimentos que Fan Xingjian parecia ter eram muito leves. No entanto, o que a pequena cobra não sabia era que no corpo de Fan Xingjian, a essência do sangue divino ainda estava liberando seus poderes. Quando Fan Xingjian enfrentou o ataque de espada de Sasa mais cedo, ele empurrou a resistência de seu corpo para ser comparável à de uma arma divina superior de nível 28. Todas as partículas físicas em todo o seu corpo se conectaram firmemente. Cada osso e músculo tornaram-se como diamantes indestrutíveis. Ele podia sentir, através de sua percepção do céu, que eles estavam exalando brilhantes clarões de luz. No entanto, a fim de afastar o ataque final de Sasa, a essência do sangue divino gastou um excedente de poder, impedindo que o corpo físico de Fan Xingjian se desenvolvesse completamente. Portanto, não poderia atingir a resistência de uma arma divina de nível 29 e só poderia atingir a de uma arma divina de nível 28. Os pontos potenciais na janela de estatísticas de Fan Xingjian se tornaram mais de 9 milhões de pontos. A última queimadura em sua pele cicatrizou gradualmente, e o sangramento interno de seus órgãos também foi completamente curado. Então Fan Xingjian abriu os olhos lentamente e olhou para o santo da espada Sasa, que havia caído de joelhos e ofegava furiosamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.